De vez em quando, alguém pode encontrar objetos de valor em sua casa, mas as pessoas de quem vamos falar nesse vídeo tropeçaram em coisas muito mais valiosas. Hoje você vai aprender o que uma mãe encontrou em seu quintal durante um bloqueio, o que um adolescente descobriu com seu detector de metais ou o que uma equipe de trabalhadores descobriu no subsolo em Lublin, Polônia. Você está pronto? Vamos começar! Durante a quarentena do Covid, muitas pessoas se viram fechadas em suas casas tentando encontrar alguma distração do tédio. Mas é graças a essas atividades que algumas pessoas tiveram a oportunidade de uma vida inteira. Sabe o que aconteceu com uma mãe que vive em Portsmouth, Inglaterra? Amanda Johnston decidiu um dia se divertir um pouco com o detector de metais do seu filho, usando ele em seu jardim. E adivinha o que ela encontrou? Uma moeda, e não apenas qualquer uma rara moeda de ouro de 500 anos, avaliada em 2.500 libras, o equivalente a 15 mil reais, muito mais do que valia no passado. A moeda era de 22 quilates de ouro fino e pesava 5 gramas. Que grande achado! Para muitas pessoas, a quarentena não foi algo bom, longe disso, mas para Amanda, se tornou algo inesquecível na sua vida. E aliás, ela mora em um bairro chamado Moneyfields, que traduzindo fica Campos de Dinheiro. Combina, não é? Quantas pessoas às vezes encontram objetos em seu jardim que não conhecem e acabam esquecendo depois de colocá-los em um canto? Foi exatamente isso que aconteceu com John Lambert, um banqueiro inglês. Depois de fazer um trabalho em seu jardim em 97, ele encontrou um objeto de 42 centímetros de comprimento e 18 de largura, pesando 7 quilos. Depois de guardá-lo em algum lugar, ele esqueceu, e somente 16 anos depois ele se lembrou e decidiu mandar examinar. A propósito, você sabe o que este homem encontrou no seu jardim? Você pode achar que é uma carta antiga ou uma roupa antiga, mas na verdade é diferente. Ele encontrou um osso de dinossauro. Inacreditável, né? Ele havia encontrado em seu jardim um osso de pliossauro, que é uma espécie de dinossauro que viveu entre 60 e 250 milhões de anos atrás e que foi descrito como o réptil marinho mais temível de todos os tempos por conta da sua poderosa mordida. Inacreditável! Millie Hardwick é uma jovem inglesa de Suffolk que herdou uma paixão do seu pai, a caça ao tesouro com um detector de metais. Graças a este equipamento e suas expedições repetidas, ela conseguiu encontrar um tesouro sem preço. Millie estava em um campo em Hertfordshire com seu pai, quando seu detector de metais começou a apitar. Para o adolescente, era óbvio que havia algo debaixo da terra. Não perdendo tempo, seu pai começou a cavar até encontrar uma cabeça de machado. Outros 20 artefatos também foram descobertos e, com certeza, uma equipe de arqueólogos que havia sido alertada foi ao local no dia seguinte e encontrou 65 artefatos datados de cerca de 1300 a.C. Graças à jovem Millie, os arqueólogos acabavam de encontrar um verdadeiro tesouro da Idade do Bronze. Essa deve ter sido uma grande bênção para a jovem. Às vezes, enquanto andamos por aí, podemos fazer descobertas surpreendentes, puramente por acaso. Foi o que aconteceu com um agricultor argentino chamado José Antônio Nievas. Em 2015, no dia de Natal, este homem saiu para tomar um ar fresco e seus passos o levaram a um rio. Foi quando ele encontrou um estranho objeto de forma oval bem imponente. É claro, o homem não sabia o que poderia ser. No início, ele pensou ter tropeçado em um ovo de dinossauro deitado em um buraco no leito do rio, mas ele estava errado. Após examiná-lo, foi descoberto que o que estava na sua frente não era um ovo, mas algo mais surpreendente. Eles estavam quase convencidos de que era uma casca intacta de um gliptodonte, um gigantesco animal pré-histórico que não é outro senão o ancestral do tatu. O gliptodonte desapareceu de nosso planeta há cerca de 10 mil anos. Portanto, encontrar seus restos mortais deve ter sido uma experiência emocionante para eles e para o agricultor. Em 2007, os habitantes da cidade americana de Tulsa, Oklahoma, tiveram a surpresa das suas vidas quando testemunharam um acontecimento incomum. Tinham acabado de desenterrar algo que tinha sido enterrado 50 anos atrás. Pode-se pensar que era o caixão de alguma pessoa famosa que vivia lá na época, ou um dinossauro completo que os cientistas tinham conseguido encontrar, mas não era nada disso. Na verdade, era um carro. Sim, um Plymouth Belvedere, que tinha sido colocado no subsolo em 57. Mas por que esse carro foi enterrado? Pelo visto, as pessoas por trás da ideia tinham lançado uma competição e queriam dar ao vencedor este carro, que eles pensavam que ainda seria tão bom quanto novo,
mesmo 50 anos depois. Entretanto, eles tiveram que esconder em algum lugar, daí a ideia de enterrá-lo. Foi assim que o Plymouth foi parar em um bunker antinuclear. Infelizmente, não parecia tão bom quanto antes por conta de toda a ferrugem. Veja, esse carro, entretanto, ainda era bem valioso, pelo menos aos olhos dos colecionadores. Então, aos amantes de carros antigos, aqui vai uma dica: procure bem no seu quintal. Vai que durante esse tempo todo tinha um Opala enterrado debaixo do seu quintal, ou algo parecido. Agora vamos para as Ilhas Orkney, na Escócia, para descobrir algo extremamente fascinante. Até mesmo arqueólogos ficaram atônitos quando se depararam com esta coisa, que data de milhares de anos atrás. Bom, dê uma olhada nestas fotos. 5,000-year-old settlement that has been called the Scottish Pompeii. Bem-vindos à aldeia de Skara Brae. Localizada na costa oeste, esta antiga vila neolítica foi descoberta depois de uma tempestade em 1850 que finalmente a trouxe à luz. Os arqueólogos puderam então ver de perto os 8 edifícios de pedra que compunham a vila, assim como os móveis, acessórios, louças e ferramentas com as quais os aldeões faziam cerâmica. De acordo com especialistas, Skara Brae existiu de 3.200 a.C. a 2.500 a.C. e é, portanto, mais antiga que as grandes pirâmides do Egito. E ainda assim, esta pequena cidade foi perfeitamente preservada. Assim como a Pompeia, uma cidade italiana destruída pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., Skara Brae é apelidada de a Pompeia escocesa e, como esta cidade antiga, atrai muitos especialistas e turistas de todo o mundo que têm a oportunidade de ter um vislumbre da vida há cerca de 5.000 anos atrás. Eu tenho uma história agora que vai fazer você sorrir. No Canadá, uma senhora chamada Mary Grams perdeu um anel de diamantes enquanto estava em sua fazenda. Felizmente, ela encontrou 13 anos depois, mas essa não é a parte engraçada. Ela encontrou o seu anel onde menos esperava, e num lugar onde você nunca iria imaginar. Bom, um dia, sua nora estava no jardim e tinha acabado de colher algumas cenouras, mas quando ela estava prestes a lavar uma delas, ela percebeu, para sua surpresa, que a raiz estava cercada por um anel de diamantes. É verdade, este anel não era outro senão aquele que Maria havia perdido 13 anos atrás. Uma cenoura tinha crescido pelo anel e veja como ficou. Uma história incrível, não é? Um homem chamado John Sams, que tinha acabado de se mudar para uma nova casa em Tucson, Arizona, fez uma descoberta incrível. Essa pessoa não tinha ideia de que sua nova casa poderia esconder surpresas, dados os rumores que tinham ouvido no passado, mas ele não sabia que iria encontrar coisas debaixo do seu quintal. Mas para encontrar isso, ele teve que fazer algum trabalho em sua casa. Para começar, ele decidiu investigar debaixo de um alçapão que acabou de descobrir e que aparentemente tinha estado lá para sempre. Em seguida, ele pesquisou nos arquivos da cidade, o que lhe deu uma ideia mais clara do que poderia estar enterrado em sua casa. Finalmente, graças a um detector de metais, ele foi capaz de localizar certos lugares antes de começar a cavar. E depois a surpresa, ele encontrou o que estava escondido sob o quintal, um antigo abrigo antiaéreo. Que descoberta interessante, não é? Ele deve estar orgulhoso de ter um lugar assim debaixo do seu teto. Muitas pessoas se deparam de tempos em tempos com um objeto precioso, como uma moeda velha, uma peça de joalheria, só que isso raramente acontece, e há uma chance de 1 em 1 milhão disso acontecer com você um dia, a não ser que você tenha tanta sorte quanto esta pessoa aqui. Esse homem que vive na Inglaterra encontrou algo incrível. Pode parecer loucura, mas você deve saber que este homem conseguiu desenterrar 131 moedas de ouro em 30 anos. Bom demais para ser verdade, você pode dizer, mas é de fato verdade. De 1990 a 2020, ele conseguiu acumular o que é hoje considerado o maior acervo de moedas de ouro anglo-saxônicas já encontrado. Wayne Sabage, um homem que vive no condado de McHenry, Illinois, foi um dia ao seu jardim na esperança de encontrar alguns vegetais para fazer uma boa refeição, mas sem o brócolis, ele encontrou algo que aguçou seu apetite. Bom, ele se deparou com um saco cheio de dinheiro. Para muitos seria uma alegria, mas para ele lançou dúvidas na mente, dele e do seu pai, e eles então decidiram chamar a polícia. Você não vai acreditar, mas uma vez que chegaram ao local, os oficiais acabaram encontrando um segundo saco. No total, tinha $150 mil em seu quintal. E você? Você teria feito o mesmo que eles? Chamar a polícia ou ficar com o dinheiro? E para terminar este vídeo, vamos mostrar algumas imagens de outra descoberta que vai te surpreender. Essa é uma estrutura antiga que remonta à Segunda Guerra Mundial, encontrada no subsolo por trabalhadores que estavam cavando para construir um estacionamento em Lublin, Polônia, quando se depararam com esta coisa que fez seu sangue esfriar. E por um bom motivo. O objeto da sua descoberta estava em um estado que sugeria a realização de um tiroteio entre duas tropas inimigas.
Dê uma olhada nestas fotos. Como você pode ver, se trata de um bunker nazista de madeira, com balas, datado de 1944, que foi palco de um tiroteio entre soldados alemães e soviéticos, de acordo com os restos de munição descobertos pelos especialistas. O bunker, encontrado a 7 metros de profundidade, tinha uma escada, paredes de concreto, vigas de teto de madeira e 3 corredores. Um tesouro sem preço para arqueólogos e historiadores. Agora, conte pra gente nos comentários. Você já encontrou algo valioso em seu jardim? Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.